Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Lembrando que tudo que eu ensino aqui você encontra com riqueza de detalhes nos nossos módulos, que são livros como este que eu tenho em minhas mãos. Mas depois eu falo sobre o material. Chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje, história da igreja. Nós aprendemos na aula passada, se você perdeu a aula passada, elas estão todas aí no meu canal, tá bom? Entra aí no playlist História da Igreja e você vê a última aula aí também, ok? Mas nós aprendemos como surgiu o islamismo, a segunda maior religião monoteísta do mundo. O cristianismo tem cerca de 2 bilhões e meio de adeptos, o islamismo tem 1,5 bilhão e também é monoteísta, ou seja, crê em um único Deus. Nós aprendemos também que o ano do início do calendário muçulmano é o ano 622. Olha aí na tela. Por quê? Foi nesse ano que Maomé mudou para Medina, né? O ano da mudança dele. Ele sai de Meca e vai para Medina. Deixa eu pôr mais uma vez o mapinha aí. Eu já apresentei na aula passada, mas está aí, ó. Arábia, Meca e 439 quilômetros e meio fica Medina. Mais ou menos a distância de Rio a São Paulo, mais ou menos, né? E essa mudança para Medina foi chamada de Hégira e tornou-se o início do calendário islâmico, ou seja, fuga. E ele teve que sair porque não aceitaram a mensagem dele em Meca. Depois ele volta já e conquista Meca. Agora eu vou colocar um trechinho para você, um trechinho só, de um versículo, alguns versículos do Alcorão. Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Então eu vou expandir aí na tela só um trechinho para você ter uma ideia do que acontece na época. Ele recebia essas informações, né, segundo o islamismo, o anjo Gabriel trazia para ele, e Maomé não sabia ler e escrever, então ele ia absorvendo, ele ia decorando, guardando tudo. E depois ele foi passando para os seus discípulos e aí sim registraram o que ele recebeu segundo a tradição islâmica, tá? Então vamos ver um trechinho do que ele recebeu, segundo a tradição? Olha aí na tela, vou expandir para você. Diz assim: matai os idólatras onde quer que os encontreis, e capturai-os e cercai-os e usai de emboscada contra eles. Quando no campo de batalha enfrentardes os que descreem, golpeai-os no pescoço, combatei os que não creem no último dia, e não proíbe o que Deus e seu mensageiro proibiram, até que paguem humilhados o tributo, né, que é essa taxa especial, para quem não era muçulmano, obviamente, e combatei-os até que não haja mais idolatria e que a religião pertença exclusivamente a Deus. Aí está aí onde você encontra esse sura aí, é a mesma coisa que capítulos para nós, tá bom? Muito bem. Por que esse texto é importante? A igreja cristã, o cristianismo, neste período, já está com imagem de escultura. Embora ainda não foi oficializado pela Igreja Católica, mas já se encontra em todas as partes, você vai encontrar imagens de escultura, né? Muito bem. Então o que acontece? Ele recebe uma ordem, segundo a tradição islâmica, né, de Alá, de Deus, para matar os idólatras. Então ele faz isso. Quando ele chega em Meca, não há resistência. E Meca era uma cidade idólatra. Então ele acabou com a idolatria, né? Acabou com a idolatria e começa a conquistar, expandir a sua religião para outros lugares. E ele vai invadir, obviamente, toda aquela região da Ásia. E ele vai encontrar a idolatria em muitos templos.
E a ordem que Alá, segundo o Alcorão, registrou, segundo esta revelação, era para matar os idólatras e também cobrar uma taxa destas pessoas que não eram muçulmanas. Um outro princípio interessante da religião islâmica é que ela divide o mundo em dois grupos. Olha aí na tela. Então, divide o mundo em Darul Islam, que é território do Islã, e Darul Harb, território de guerra. Tá vendo? Então, quando é conquistado, é território do Islã, já é do Islã, é uma ideia, né? Tem um tratamento. E, fora isso, para conquistar todo o resto do mundo, que é chamado território de guerra. Então, aí começa o quê? A expansão do islamismo. Ou você pertence ao território do Islã, ou você está num território de guerra. Agora, quais as causas da expansão vitoriosa dos árabes? Olha aí na tela, causa da expansão vitoriosa dos árabes. Primeiro, causas religiosas. Veja que o Islã começa combatendo a idolatria, a imagem de escultura, e vai encontrar no cristianismo idolatria. E segundo a tradição, segundo a religião, Maomé recebe essa ordem, por isso que eu li para você um trecho do Alcorão, para matar os idólatras. Então, causas religiosas. O mundo cristão, infelizmente, está envolvido com a idolatria já nesse período. Causas econômicas. Cada vez que os muçulmanos, os seguidores de Maomé, iam aumentando o seu território, havia mais necessidade de sustentar, de alimento, de tudo, para manter o exército. Então, quanto mais o exército aumentava, mais necessidades econômicas ocorriam. Então, uma das causas da expansão do islamismo foi esta aí, uma delas, a necessidade econômica. Porque conquistou um território, venceu. Muitos aderem ao islamismo. E para manter esse grupo, precisa de mais território. E assim vai expandindo. Outra causa, a militar. Porque a igreja cristã tinha abandonado a guerra. Nos mosteiros ficavam copiando livros, ficavam drenando a terra, preparando, cultivando, abandonaram a guerra. Aquele exército romano já não existe mais. Tudo organizado, como a gente vê, você com certeza já viu a organização romana em termos militares. E os árabes eram mais aptos e ainda acreditavam que, destruindo a idolatria, estavam prestando um serviço para Deus. Então, além de habilidade militar, porque outra coisa importante também é que onde eles viviam no deserto, a vida era muito mais difícil, exigia muito mais da pessoa. Então eles tinham mais habilidade, eles tinham mais resistência na guerra. Então as causas militares também ajudaram muito, porque eles vão conquistar, vão obedecer a Alá e, segundo o texto que eu li, com a espada, né, matar os idólatras. Então eram mais habilidosos na guerra. E outra coisa interessante também, a afinidade racial e cultural, que era uma religião muito mais simples, e eles iam encontrando, as pessoas preferiam submeter ao exército muçulmano do que ficar dependendo do poder papal. Que nessa época também nós já vamos ver a corrupção na hierarquia da igreja. Então, essa afinidade também cultural, e outra coisa, eles também eram monoteístas. Eles criam também em único Deus, creem até hoje em único Deus, na existência de anjos, na existência do diabo, dos demônios, do céu, do inferno. Então já tinha, né, uma afinidade racial, porque são do mesmo grupo ali do Oriente, tem toda uma cultura muito parecida.
e essa afinidade também religiosa nos pontos, uma religião muito mais simples de se entender, não era tão complexa como já estava a discussões teológicas em Constantinopla, na igreja oriental, né, a igreja do Império Oriental. E por último, a fraqueza dos adversários, que a igreja nesse período não queria guerra, ela preferia ficar jejuando, orando, meditando nos seus rituais, então preferia pagar o imposto do que reagir ao inimigo. Então tudo isto facilitou a expansão do islamismo, tá bom? Na próxima aula a gente continua aí e já vamos ver a oficialização da imagem de escultura da idolatria na Igreja Católica, mas esse é assunto para a próxima aula. E se você não pediu o material, acesse o nosso site, é o www.icp.com.br, lá tem tudo detalhado como é que você pede o nosso material, do que se trata cada módulo, tem muito material gratuito lá. E se você achou interessante, quiser adquirir, aí você, pelo WhatsApp, você envia uma mensagem, olha, estou assistindo a aula, eu quero um desconto, que pode chegar até 50%. Nosso WhatsApp é 0 operadora 21 98622 3265. 0 operadora 21 98622 3265. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.